Queridos, estamos neste momento entrevistando o missionário evangelista João Odilon, que estará trazendo uma mensagem maravilhosa. Ele que está ali na Argentina, né? Nosso pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus, enviado aqui do Paraná. Então, queridos, é um prazer imenso estar com esse pastor e você escute essa mensagem maravilhosa deixada por ele, essa entrevista deixada por ele, né, no Lição de Vida, e eu tenho certeza que isso impactará a tua vida, a tua casa, toda a tua família, e até mexerá com a obra missionária, né, que é uma obra maravilhosa. Então vamos ficar atentos, irmãos. A paz do Senhor, evangelista e missionário João Odilon, é um prazer imenso estar aqui com o senhor, é uma honra, viu? Estar conversando com o missionário da nossa igreja, Assembleia de Deus daqui de Curitiba, né? Enviado pelo nosso pastor Wagner. A gente gostaria de conhecer um pouco sobre o senhor, sobre a sua vida pessoal, né? Quem é o senhor, sua esposa, seus filhos. Fala para os nossos ouvintes que estão a nos ouvir, né? Essa é uma lição de vida, né, irmãos? É um trabalho missionário, é uma coisa maravilhosa que Deus tem colocado em seu coração. Então fala para nós hoje, né, quem é o senhor e toda a sua família. A paz do Senhor, meu amigo, irmão João Anderson. Primeiramente, né, agradecer a Deus por tudo, né? O Senhor tem sido misericordioso para comigo, para com a minha família. E também agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né, conversando com o irmão. Então, para nós é uma grande bênção. Deus abençoe o senhor pelo convite e pela oportunidade também, né, de compartilhar a nossa vida, a nossa história e o nosso trabalho aqui missionário. Então, meu irmão, eu sou o João Odilon, né, Nazário Rodrigues, sou neto de... Meu avô não era pastor por consagração, mas era dirigente de igreja. Então, sou neto de pastor, filho de pastor, irmão de pastor. Hoje, graças a Deus, a minha família toda está envolvida na igreja e a gente desde cedo envolvido na igreja. A gente passou um período distante, mas retornamos, e a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, as coisas mudaram, as portas se abriram, e hoje nós estamos aqui na Argentina. Sou casado com a Kelly, sou pai da Alicia, de 4 anos, e da Carolina, de aproximadamente 11 meses. A Alicia é brasileira, a Carolina é argentina. Mas isso é bênção, viu? Isso é bênção para nós. Aqui não tem nenhuma rivalidade entre brasileiro e argentino. Muito pelo contrário, nós somos abençoados por Deus por ter 2 filhas lindas. Sou casado com a Kelly há quase 7 anos, né? Nós éramos ali da congregação do Capão Raso. Casamos no dia 27 de janeiro de 2018 e no dia 28 de janeiro começou então essa caminhada missionária, porque no dia 28 nós descemos na EMAD, que é a Escola de Missões da Assembleia de Deus no Brasil, um órgão ligado à CGADB, e ali passamos todo o ano de 2018, e no ano de 2019 retornamos para Curitiba, né? E ali em Curitiba passamos por algumas congregações, já no primeiro momento pela subcongregação no Solar. Aí logo em seguida nós fomos para o Higienópolis, congregação do Higienópolis, e depois, já finalizando a nossa caminhada em Curitiba, ficamos 10 meses na congregação de Vila São João, onde ali ficamos 10 meses, mas fomos igualmente abençoados. Viemos para Santa Ana, província de Misiones, Argentina, e já estamos aqui há um pouco mais de um ano, e Deus tem realizado uma grande obra. Deus tem feito maravilhas, e nós temos visto o trabalhar, o mover de Deus nas nossas vidas e na vida da igreja aqui em Santa Ana, na vida dos irmãos aqui em Santa Ana, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Então eu creio que resumidamente é isso, e
vamos seguir. Maravilha, maravilha, que família abençoada, irmão. A gente pôde conhecer ali na Vila São João, uma família muito abençoada por Deus. Que Deus continue abençoando vocês. Querido, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, pastor, o que é ser um evangelista e missionário do Senhor, né? Como é que o senhor chegou a esse, né, a esse cargo de evangelista, a função, né? O que o evangelista faz? E aí também falasse um pouco do missionário, né? Sobre essa função missionária, o que é ser um missionário, né? Os objetivos do missionário. Acho que é importante os ouvintes, né? Tem pessoas que não sabem isso. É importante ele entender, né, sobre esse assunto, sobre esse cargo que Deus colocou em suas mãos. Fala para nós um pouco. Sim, vamos lá. O que é um evangelista? O evangelista é uma pessoa que prega o evangelho cristão, né? As boas novas, que se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo, que procura disseminar então a mensagem bíblica, né? Muitas vezes através de pregações públicas, né? O evangelismo de rua, a distribuição de literatura religiosas, programas de rádio ou televisão, mídias sociais e as outras formas de comunicação. Então o evangelista, ele se utiliza, né, de todos esses aparatos, de todas essas ferramentas que hoje nós temos para tão somente propagar e levar a mensagem de Jesus, a mensagem genuína bíblica. Além disso, os evangelistas geralmente procuram convencer as pessoas a aceitarem a Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, mostrando a elas que não há outro caminho a não ser o único caminho, que é Cristo, né? Então eles podem trabalhar dentro de igrejas ou fora, né? Lembrando que, claro, que ele tem que ter uma base, né? Ele tem que ter a sua congregação, ele tem que ser direcionado por um pastor, ele tem que ser dirigido por um pastor, dirigido pelo Espírito Santo, mas ele pode trabalhar dentro e fora das igrejas. Então, existe também evangelistas itinerantes e aqueles que sempre estão nas congregações e nos seus bairros. Em muitas denominações cristãs, o papel do evangelista é considerado fundamental na missão de espalhar a mensagem do cristianismo e fazer discípulos de todas as nações, conforme, né, nós somos instruídos dentro da nossa Bíblia. Agora, já falando em missionário, ser um missionário envolve dedicação, né? Envolve renúncia, envolve saudade, né? No nosso caso, nós estamos aqui na Argentina, nós estamos a aproximadamente 1.000 quilômetros da família, e então muitas vezes bate a saudade no coração, muitas vezes bate a vontade do Brasil, né? Das coisas do Brasil, mas nós entendemos e temos plena convicção de que esse momento é o momento de nós estarmos se dedicando 100%, né? Nos dedicamos aqui 100% integralmente à obra do Senhor aqui em Santa Ana. Então, ser um missionário envolve dedicação, né? Determinação, renúncia. E no contexto cristão, o missionário é alguém que é enviado por uma igreja. No nosso caso, nós somos enviados pela IATS, né, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, e já estamos aqui em Santa Ana há um pouco mais de um ano, já disse isso, para realizar aqui então um trabalho que Deus vem abençoando e vem prosperando. O missionário, ele deve realizar várias atividades. Ele deve pregar o evangelho, ele deve ensinar, ele deve fornecer assistência, ele deve ajudar, ele deve estar próximo da sua população ou da sua igreja ou dos seus, aonde ele trabalha, onde ele desenvolve o seu trabalho. Ele deve ser próximo, ele deve ser amigo, ele deve ser acessível, né? Ele deve ser uma pessoa de Deus, homem de oração,
homem de consagração, ele pode se estabelecer permanentemente em uma região ou não, né? Ou ele pode desenvolver trabalhos aqui, ali, lá, mas no nosso caso nós nos doamos e servimos aqui a igreja em Santa Ana e desenvolvemos um trabalho aqui na cidade, Clínica da Alma, evangelização infantil, evangelização com adultos, e Deus tem abençoado. Então, creio que é isso aí, vamos seguir. Oh, que bênção, varão, que bênção, né? A chamada para evangelista e também missionário, né? Só Deus, né? Que toca no coração, só Deus que fala, né? Para nós, confirma e faz acontecer, né, varão? Claro, a gente se prepara, tem todo um trajeto, né? É uma trajetória, né, pastor? Toda uma trajetória para que você chegue até onde você está hoje, né? Inclusive, eu queria que o senhor falasse um pouco, né? Por exemplo, como foi essa chamada, né? Como se originou? Qual foi a trajetória que o senhor trilhou para chegar onde está hoje, né? O dia que Deus falou com o senhor lembra? O senhor lembra o dia que Deus falou com o senhor e disse assim, olha, a partir de hoje é assim, assim, eu tenho uma chamada na tua vida, uma chamada missionária. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre essa história, né, essa chamada, né, o país, né, que Deus tocou no seu coração. Também acredito que Deus deve ter mostrado para o senhor o local, o país que o senhor ia estar pregando. E muitas vezes Deus também toca no coração do pastor presidente e ele envia o missionário, né? Eu queria que o senhor contasse essa trajetória para nós até o local que o senhor está. se o senhor me entendeu. A trajetória, né, o chamado e hoje onde o senhor está. Então, meu irmão João Anderson, foi assim. Eu me lembro que em 2017 eu estava lá na nossa igreja sede em Curitiba e ali estava sendo apresentado um casal que estava indo para essa escola de missões. E quando eu olhei e vi todo aquele cenário, né, no meu coração senti uma vontade, senti um desejo muito grande de também passar por aquela escola de missões, que é uma escola que forma missionários, né? E o interessante é que, na época, eu ainda na congregação do Capão Raso, o meu pastor, o dirigente da congregação do Capão Raso, também estava no mesmo culto. E ele também teve a mesma percepção, né, de me mandar para essa escola. E quando eu fui conversar com ele, combinou, porque ele também disse a mesma coisa. Ó, quando eu vi tudo aquilo lá, eu lembrei do irmão e tal e tal. E deu certo. E eu entrei num processo lá para se organizar e para ver se Deus confirmava tudo e para ver se dava certo, porque eu estava ali em 2017, a próxima turma seria em 2018 e a gente entrou então nesse processo para que tudo desse certo e para que a gente pudesse realmente ir para essa escola de missão. O interessante é que ali no meio do ano de 2017, eu ainda solteiro, eu fiz uma oração a Deus e eu falei com o Senhor e disse a Ele que se aquilo tudo fosse para mim e que se Deus tivesse um plano na minha vida, nesse sentido, e eu sendo solteiro, que Deus também preparasse a minha esposa e que nós dois fôssemos juntos, né, para essa escola e que nós tivéssemos também juntos, né, essa preparação que a escola nos ofereceria. E o interessante é que tudo aconteceu muito rápido. Eu conheci hoje a minha esposa Kelly, nós casamos em 4 meses. Eu já disse que nós casamos no dia 27, no dia 28 nós descemos na escola de missão. E o interessante é que lá na escola de missão, o coordenador do curso me fez uma pergunta, se eu tinha um chamado missionário e se Deus tinha falado comigo através de um chamado, através de uma ação específica. E eu disse para ele que não, mas que eu tinha um desejo missionário, né? E passou-se o tempo, a gente passou o ano todo dentro da escola de missão. E no mês de novembro de 2018, nós fomos para Buenos Aires, na região de Buenos Aires, Ezeiza, e lá nós ficamos durante 30 dias. E ali nós tivemos contato com os argentinos e visitamos
algumas igrejas ali naquela região de Buenos Aires, e lá nenhuma dessas igrejas que foi algo diferente. Eu não consigo explicar para o irmão aqui em palavras concretas, mas lá a gente entendeu. E eu me lembro que a Kelly chegou para mim e disse assim: amor, o meu coração bate muito forte pela Argentina. Então, a partir dessa viagem que nós fizemos, desse contato que nós tivemos com os argentinos lá em Buenos Aires, o desejo no nosso coração foi muito grande. E dali então nós retornamos para Curitiba no ano de 2018, final de 2018, e ficamos esperando, e em todo momento nós lembrávamos da Argentina, em todo momento nós orávamos pela Argentina, e nós sabíamos que em algum momento as coisas dariam certo e as portas se abririam e nós viríamos para a Argentina. E isso aconteceu, né? Em 2023, no dia 3 de março, foi quando nós então chegamos aqui na Argentina. Deus não falou assim: meu filho, você vai para a Argentina e vai ser assim e assim. Não, não foi dessa forma. Mas a gente sentiu claramente no nosso coração que Deus teria uma obra aqui, e a gente confirmou-se isso quando nós chegamos aqui, e até hoje o Senhor tem confirmado o nosso trabalho aqui na Argentina. Queridos ouvintes, estamos aqui com o evangelista e missionário João Odilon, contando primeiramente sobre a sua vida, contando a sua história, como Deus levou ele até o campo missionário. E estamos aqui entrevistando o missionário, né, ele contando algumas histórias para que a gente possa também ser edificado, mas também que a gente seja tocado, irmãos, para o campo missionário, para ajudar os nossos missionários, né, tanto nesse trabalho que não é fácil, né? Evangelista Odilon, eu gostaria que o senhor também nos falasse, por exemplo, quando o senhor chegou na Argentina, né, no campo missionário, né, acredito que deve ter se passado muita coisa na sua cabeça, né, tanto o senhor, da sua família, e nos conta também o cenário, né, que o senhor, né, na hora chegou, pôde ver, né, com toda a sua família. Como é o cenário aí também na Argentina, nesse local que o senhor está, né, como é que é o povo, como é que é a cultura deles? Fala para nós, Benção. Então, meu irmão João, Anderson, nós tem um fato interessante, né, na nossa vinda para cá, para a Argentina, porque a Kelly, minha esposa, ela estava no 7º mês de gravidez. E naquele momento parece que tinha surgido uma ideia de que nós viríamos somente quando a nenê nascesse, porque não sabíamos como seria aqui, e como seria a estrutura, e se daria, né? Mas devido à necessidade da obra e o que Deus tinha para fazer aqui, a gente veio, a Kelly ainda no 7º mês de gravidez. E passou-se 2 meses, claro, a neném nasceu de cesárea, foi uma bênção, Deus preparou tudo, deu tudo certo, foi uma bênção, assim, a Kelly foi muito bem recebida, os dias que ela passou no hospital, ela foi muito bem atendida, deu tudo certo, foi assim, a gente ficou assim impressionado, né, com o cuidado que Deus teve no nascimento aqui da Carolina. Porém, né, quando nós chegamos aqui em Santa Ana é uma cidade muito pequena, aproximadamente 6.000 pessoas, pouco mais, pouco menos, mas é uma cidade subdesenvolvida e com algumas necessidades assim muito clara, né, na cidade como um todo. Os moradores aqui, é uma cidade economicamente falando, é uma cidade com necessidades, né, e pessoas muito simples, e deu tudo certo, porque nós também somos, né, pessoas simples e estamos aí batalhando para o Senhor. Então a gente chegou aqui, a gente se encaixou muito bem aqui em Santa Ana, nessa cidade, a gente foi muito bem recebido, porém a gente teve alguns choques, né, choques cultural, porque o idioma aqui é um castelhano, e o castelhano muito fechado, assim, o povo fala muito rápido. Tem uns que falam muito rápido e tem outros que falam arrastado, então, assim, muda muito. Então, a gente, assim, no início, a gente ficou, assim, bastante preocupado com muitas coisas. Costume de comida, algumas comidas que tem aí no Brasil, aqui em Santa Ana, a gente não encontra.
e às vezes a gente sente muita falta, muita saudade, né? Principalmente da comida. Então, quando a gente tem a oportunidade de ir no Brasil, a gente vai comer algumas coisas que aqui a gente não consegue comer porque não tem, não encontra, né? Mas aqui tem uma outra curiosidade que irmão João Anderson, é que o comércio aqui abre 7h30 da manhã, porém ele fecha a meio-dia e só retorna às 17 horas da tarde. Então, no início, para nós, acostumado com o Brasil, né, com aquele comércio corrido, e que com 6 horas já está fechando, 7 horas já fechou tudo, aqui não. Então, a gente no início saía aqui na rua, após o horário de almoço, meio-dia, 1 hora, não se encontra nada, nem pessoas. É uma ou outra pessoa que você vê circulando, e ali por volta da 1 hora que tem a entrada dos alunos, então você vê a circulação de alunos, mais assim, comércio, mercado, farmácia, tudo é fechado. Então a gente teve esse choque linguístico também, né? O idioma, no início a gente fez 2 semanas de imersão, de um espanhol, assim, para a gente chegar aqui pelo menos familiarizado, assim, e que nos ajudou muito. Mas chegando aqui, se deparando com a região aqui e conversando com as pessoas, assim, aquele primeiro impacto, assim, com a cidade, a gente ficou assim, bastante em choque, né? Mas com o passar dos dias, e hoje já se passou 1 ano, né? E Deus vem nos abençoando, e Deus vem dando graça para nós, entendimento, e a gente acredita que algumas dessas barreiras nós já vencemos em nome de Jesus, mas ainda tem muita coisa para a gente aprender, ainda tem muita coisa para a gente se adaptar, mas vem dando tudo certo, e Deus vem confirmando então a nossa vinda aqui para Santa Ana. Olha aí, meus irmãos, é algo para que os irmãos venham entender, né? Como é a vida de um missionário, o que é que ele enfrenta lá no local onde ele está lá para pregar o evangelho, né? Deixando toda a família, todos os amigos, né? No local de origem, onde ele morava, né? E agora indo para um outro país, pregar o evangelho de Deus, né? Sentindo em seu coração a chamada, né? A chamada acesa no coração, né? E é assim mesmo, a gente tem esse trabalho que Deus tem colocado em nossas vidas e temos que fazer o ID, né, pastor? Tem que fazer o ID do Senhor. Uma coisa que eu queria saber também é quanto tempo o pastor já está no campo missionário, né? E quais os desafios a serem enfrentados que o senhor já observou, né? Vários desafios eu acredito que deve ter, mas conta para nós aí um dos maiores desafios que a igreja tem enfrentado, que o pastor tem enfrentado, principalmente com a família, né? Fala para nós, abençoado. Um dos grandes desafios, né, irmão João Anderson, que a gente enfrenta aqui certamente é a saudade, né, dos familiares, principalmente em datas festivas, comemorativas, né? Mas sempre quando a saudade aperta no coração, a gente faz uma chamada de vídeo. Eu faço aqui para minha mãe, a Kelly faz com os pais delas também, e essa saudade ela é amenizada, né? Mas sim, a gente sente muita falta, né? Claro, de estar com a família e com os amigos, mas isso é uma coisa que a gente já entende e superou, né? A gente já superou essa fase, mas mesmo assim tem momentos assim cruciais que a gente sente muita vontade de conversar com alguém, mas Deus tem dado graça e Deus tem suprido, né, as nossas necessidades e tem dado muito certo. Outro desafio que nós encontramos aqui é uma cidade subdesenvolvida, né, irmão João Anderson? É uma cidade subdesenvolvida, então a cidade tem algumas necessidades básicas, né? Saneamento básico não tem, algumas ruas, né, não são asfaltadas, então são de difícil acesso. Aqui é uma terra vermelha, vermelha, vermelha mesmo, né? É bem roja, né? Como eles dizem aqui, o vermelho. E quando chove, aqui, e o interessante aqui é que aqui chove, quando chove, é muita água que cai. É muita água. A gente fica assustado nos primeiros dias, a gente ficava muito assustado porque
é uma quantidade imensa de água assim, e em poucos períodos, né? Mas aí as ruas ficam bastante ruins para sair, então quando chove normalmente a gente procura nem sair de casa porque a condição é bem difícil mas são obstáculos e são desafios, né, que a gente entende e que se faz necessário, mas a gente também compreende que o momento que a minha família, eu e minha família estamos vivenciando no Senhor, a gente entende as necessidades, a gente entende as barreiras e a gente sabe que a vida, né, a vida do missionário, ela não é fácil, por isso que é um chamado específico, né? Por isso que é um chamado específico para a pessoa sair do seu ambiente, sair da sua cidade, largar emprego, largar tudo, desfazer de tudo que tinha e vir para cá somente com a roupa do corpo, sem saber o que vai acontecer, sem saber se vai dar certo. Aí você já tem aquela dúvida, será que Deus está no negócio? Será que realmente Deus queria? Será que realmente é o momento? Então, mas hoje, irmão João Anderson, a gente já enfrenta isso de uma forma mais... É claro que tem muita coisa para a gente fazer, é claro que tem muita coisa para a gente aprender, a gente está engateando, só faz um ano, né, que nós estamos aqui, e creio que ainda Deus vai nos mostrar, vai nos dar muitas experiências, vai nos proporcionar momentos especiais com o Senhor, como já tem proporcionado, né? Então as barreiras elas fazem parte e graças a Deus por isso, porque enquanto você tem dificuldade, enquanto você tem barreira, enquanto você tem luta, enquanto você tem né, coisas contrárias, aí te mantém, né, no foco, te mantém com uma vida mais voltada a Deus e não é bom quando as coisas estão bem, não é bom quando as coisas estão tranquilas, porque quando as coisas ficam tranquilas a gente parece que não sei se é a palavra certa, a gente relaxa, a gente fica tranquilo e então é importante os desafios e os desafios o que seria, né, de um vencedor se não fosse as lutas, né? Maravilha, maravilha. Pastor, e me diga uma coisa, tem mais algum testemunho assim que já ocorreu para que nossos ouvintes possam, né, ser edificados, né, através da palavra, desse testemunho que o senhor possa estar nos passando através desse trabalho missionário, né, algo que já ocorreu assim que, né, inclusive eu até ouvi lá na igreja, ali no Bacaxeri, o senhor contando alguns testemunhos, né, que ocorreram familiar. Gostaria que o senhor também passasse essas informações para que nossos ouvintes eles possam ver também o trabalho que Deus tem feito, tanto na sua família, mas também o trabalho que Deus já vem fazendo no campo missionário, aí onde o senhor está, através da sua pessoa, né? Então fala para nós, Benção, conta esse testemunho para nós aí. Então, meu irmão, tem vários testemunhos, né, de que Deus está fazendo e de que Deus está, o Espírito Santo ainda na atualidade trabalha e trabalha muito, né? E glória a Deus por isso, porque muitas vezes nós ficamos incrédulos, né? Mas Deus sabe como fazer e Deus vem operando de forma muito especial. Tem sim, o irmão citou aí, inclusive, né? Que a gente já passou alguns testemunhos ali para a congregação do Bacaxeri, porém, agora, recentemente, acho que 15, 20 dias atrás, a gente passou por um período muito delicado, né, de saúde, né, e eu me lembro que numa quarta-feira nós fomos fazer uma visita na casa de uma irmã, e no retorno dessa casa, chegando em casa, eu já me senti muito mal, né, os meus dois olhos embaixo, assim, eles incharam, e eles começaram a lacrimejar muito, assim, saía muitas lágrimas, né? E aquilo me deixou de cama, e o estômago também muito ruim. E aí na quinta-feira, eu passei o dia inteiro deitado na cama, muito mal, me sentindo muito mal, né? Não consegui atender o culto à noite, mas a Kelly atendeu o culto. Quando foi na sexta-feira de manhã,
A gente levantou bem, a gente tinha, inclusive tinha um culto na casa de uma irmã nossa, a irmã Délia. A gente foi atender o culto. No sábado também eu levantei muito bem, e a gente tinha culto à noite também, eu fui, atendi o culto, a gente pregou, a gente teve uma reconciliação no culto do irmão Carlos. E quando foi depois do culto que eu vim para casa, depois de terminar tudo, a gente foi jantar para poder dormir, descansar. Eu senti um gosto muito ruim na boca, e eu achei até que era o alimento que a gente estava comendo, e eu deixei a comida e comecei a me sentir muito mal. A minha saúde, eu fiquei muito mal muito rápido, né? Ela progrediu assim muito rápido, e eu tive diarreia, e eu fiquei muito mal e fui ficando muito fraco. Quando chegou domingo, eu já estava assim totalmente sem força alguma, e eu passei o domingo todo muito mal, e tendo que ir ao banheiro de período, qualquer coisa que eu colocasse na boca, eu já não segurava. E domingo à noite chegou o horário de culto, não tinha condições de ir para o culto. Aí não teve culto porque choveu muito, e quando chove aqui a situação fica difícil. E quando acabou o culto, eu conversando com a Kelly, e a Kelly falou assim: amor, é bom você ir para o médico. E eu já, naquele momento, eu já não conseguia mais ficar em pé, eu já não conseguia mais me manter sozinho. E eu precisei de ajuda, né? Tanto para ir aqui para o posto. Quando eu cheguei aqui em Santa Ana, no postinho aqui, chamaram rapidamente o doutor, porque ele não permanece, só fica um enfermeiro. Quando o doutor veio, me olhou e disse assim: é câncer no estômago. E quando ele fala assim, ele falou isso de uma forma assim muito natural, e só que eu não queria receber isso. E quando ele fala isso, que eu ouvi câncer, aí eu fiquei muito preocupado. Eu já estava muito mal. E aí eu fiquei muito preocupado e meio que em desespero, assim, como assim câncer? Como assim câncer, né? E ali ele me encaminhou para Poçadas, o hospital que tem estrutura, que pode atender, assim, está a 50 quilômetros da minha casa. A ambulância aqui da cidade de Santa Ana estava quebrada, não tinha como me levar. E eu tive que ir com o meu carro, com 2 bolsas de soro, né? Um soro e um de glicose. Eu tive que ir com o meu carro, pedir ajuda para um irmão, porque eu não conseguia nem andar mais. O irmão foi levando meu carro e a mãe dele junto, né? A irmã Elza e o Davi. E a gente foi para Poçada, chegamos em Poçada, eu muito mal, já não conseguia, já estava desfalecendo. A mulher chegou a comentar comigo aqui em Santa Ana que se eu não buscasse ajuda, que se eu não fosse para o médico, eu poderia ter entrado em coma, né, em casa. E devido ela progrediu muito rápido, eu fiquei muito mal e muito rápido. E quando eu chego no hospital lá em Poçadas, me jogaram num corredor lá, porque se eu chego de ambulância, a ambulância é atendida, né? É prioritário, eu já entro direto para o atendimento. Eu cheguei lá de carro e me jogaram lá no corredor, fiquei esperando ser atendido. Quando eu entro na sala da doutora, que a doutora sabe que eu sou o caso que veio de Santa Ana, aí as coisas ali começaram a acontecer, né? Aí eu já fiz endoscopia, eu já fiz ultrassonografia, fiz uma lavagem estomacal, aí foi identificada uma bactéria que me machucou e sangrou o estômago, e aquilo virou uma situação difícil, eu perdi muito sangue e acabei tendo também uma anemia não profunda, né? Mas fiquei assim bastante amarelo, perdi 5 quilos. Mas o interessante é que eu chego no hospital domingo à noite, né? Domingo à noite, ali por volta de 10, 11 horas da noite, muito mal mesmo, precisando ser carregado. E naquela noite, quando eu cheguei, que eu já fiz todos os exames, que eu fui para uma maca e me jogaram lá Jogaram não, me colocaram lá na guardia, que aqui é o pronto atendimento ali, o pessoal que chega, né? Ali eu fiz uma oração a Deus. Porque quando eu olho para o meu redor,
e a situação que estava acontecendo, o que estava acontecendo, já nesse momento já tinha sido descartado o câncer, né? Ali já foi descartado, não existe câncer, foi apenas uma bactéria que me machucou e ela parece que teve um distúrbio, e esse distúrbio fez com que ela me machucasse e sangrasse o estômago. Então, quando eu olho todo aquele cenário, tudo aquilo em minha volta, a situação que eu estava, muito ruim, eu fiz uma oração a Deus ali. E ali eu falei, Senhor, né? A gente está aqui e não, eu não estava pressionando, não estava pondo Deus na parede, mas foi assim quase que um desabafo, né? Que está acontecendo, né? Olha a situação, olha que enfermidade, olha como ela progrediu, olha como as coisas ficaram. Foi assustador, assim, a Kelly, assim, super assustada, as crianças super assustadas, porque eu cheguei num estágio da enfermidade, assim, muito alto, muito feio, e amém, né? Aí a gente dormiu. Quando foi na segunda-feira, já cedo, eu já me senti muito bem, né? Eu já me senti muito bem. E houve até um comentário de alta, porém não teve alta, eu só fui ter alta na quinta-feira, porque tinha um procedimento, tinha alguns exames, eu cheguei muito mal, eu tinha sangue no estômago, tive que fazer uma lavagem. Porém, na segunda-feira, já de manhã, eu estava muito bem. E já levantava da cama, e já andava sozinho. Eu me lembro da enfermeira, quando me olhou e me viu levantando e saindo andando e indo para o banheiro sozinho. Eu vi que a cara que ela fez, a fisionomia que ela fez, era de assustada. Porque ela não entendeu, porque eu cheguei muito mal. E já, e assim, em pouco tempo, né, de uma noite eu já estava andando. Mas a gente saiu do hospital na quinta-feira e ainda fiz outros exames e ainda tem um retorno para ir. Mas a gente está tomando uma medicação, mas a gente crê que Deus já realizou uma grande obra. Glória a Deus, aleluia. Olha que coisa maravilhosa esse testemunho, né, que Deus já vem fazendo na vida do irmão. Eu creio que a igreja também aqui está orando pela sua vida, pela sua família. Nós temos orado, nós temos conclamado, irmãos, por todo missionário. Você que está em casa, irmão, nunca deixe de orar pelos nossos missionários. Eles precisam da sua oração, mas também precisam da sua ajuda, irmãos. E eu gostaria de saber, evangelista Odilon, se existe alguma chave Pix, alguma coisa que a igreja, os ouvintes que queiram contribuir para esta obra, que queiram, né, participar também ajudando financeiramente, existe algum meio que ele possa também estar ajudando, né? Se puder, se o senhor puder passar para nós aqui, para que a gente também possa, né, aqui falar para os nossos ouvintes, que eles possam cooperar com o irmão, né? Se existe alguma chave Pix, alguma coisa que a igreja tem disponibilizado para também ajudar essa obra missionária. Eu gostaria que o senhor falasse para nós. Então, irmão João Antes, tem sim, tem sim. A igreja em Curitiba nos mantém, né? E graças a Deus, a igreja tem nos abençoado muito e tudo que a gente tem pedido, né, ao nosso pastor presidente, pastor Wagner, ele tem nos atendido e a gente, assim, está bem satisfeito com o Senhor, né? E olha que não atrasa um dia, né? O auxílio para nós, para nossa família, para nós nos mantermos aqui. Mas, claro, tem sim, né? A gente tem muita vontade aqui de fazer as coisas e de ajudar mais, né? As pessoas. A gente recebe muita gente aqui. A necessidade da região aqui é muito alta, né? Então tem sim a chave Pix, que é o meu número de telefone, né? Posso até dizer aqui, não tenho problema nenhum com isso. É o 41 997 94 18 44. Querido ouvinte, você que está nos ouvindo nesse momento, convidamos você para estar cooperando com esta obra maravilhosa, irmãos. Que essa obra missionária é uma bênção. Às vezes a gente não pode ir, irmãos. A gente também nem tem, às vezes nem tem essa chamada, mas Deus tem colocado no coração de irmãos e irmãs para pregar o evangelho que é o evangelismo transcultural, né? Ele está pregando fora do nosso país, né, a palavra de Deus. Então você que está nos ouvindo, vamos estar cooperando com esta obra. Ele mandou a chave Pix para nós, né? O DDD 41
99794 1844. Entendeu? Vou repetir para você. O Pix é assim, ó, 41 DDD 99794 1844. Maravilha, pastor. Eu gostaria que nesse momento, né, na medida do possível, o pastor também trouxesse uma palavra para os nossos ouvintes, para aqueles que também sentem essa chamada missionária em seu coração, né, o quanto ele tem que fazer, o que ele precisa fazer, que o senhor desse um conselho e também uma palavra, né, uma palavra missionária para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Também tem pessoas que não são evangélicas, que nem professam ainda essa fé maravilhosa, mas ele também está nos ouvindo. Gostaria que o senhor trouxesse uma palavra para nós também. Vamos então, né, refletir sobre o amor incondicional de Deus e o chamado que Ele nos faz, né, para uma vida transformada. É essencial compreendermos que o amor de Deus é tão vasto e profundo que Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Lá no capítulo 3 de São João, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto 1. O amor redentor de Deus. Deus ama cada um de nós incondicionalmente. Apesar de nossos erros e falhas, Ele nos oferece perdão e reconciliação através de seu Filho Jesus Cristo. Nenhum pecado é grande demais para seu amor redentor. Ponto 2. O chamado à transformação. Ao aceitarmos o amor de Deus, somos chamados a uma vida de transformação. Deus nos convida a abandonar nossos caminhos egoístas e a seguir, claro, os seus caminhos de amor, justiça e misericórdia. Ele nos capacita, através do Espírito Santo, para vivermos de acordo com sua vontade. Ponto 3. A promessa da vida eterna. Aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador têm a promessa da vida eterna. Esta vida eterna não é apenas uma existência futura, mas uma comunhão íntima com Deus aqui e agora e no futuro. A vida eterna nos liberta do medo, da morte, e nos dá esperança e propósito para vivermos cada dia debaixo da orientação de Jesus. Queridos amigos, irmãos, o amor de Deus e seu chamado à transformação estão disponíveis para todos nós. Hoje, convido você a aceitar esse amor, a responder ao chamado de Deus e a experimentar a vida abundante que Ele oferece. Que possamos viver em gratidão pelo sacrifício de Jesus e em obediência ao seu chamado, testemunhando seu amor ao mundo ao nosso redor. Para você que tem esse anseio, né? Essa vontade de missões, de fazer a obra missionária. Missionário todos nós somos. O ID de Jesus foi para todos, né? Então você pode sim pregar o evangelho da salvação. Você pode pregar as boas novas ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu ente querido, ao seu colega, na escola, no trabalho, na faculdade, aonde você estiver. Você pode sim ser um missionário a serviço do reino de Jesus. Agora, se você tem um chamado específico, você sente uma ardência no seu coração, procure o seu pastor e certamente ele te dará as orientações necessárias. Então, repetindo o versículo que nós lemos de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor está disponível para mim e para você.
Deus abençoe, queridos amigos e irmãos. Querido ouvinte, estamos chegando já no finalzinho do nosso programa. Estamos muito felizes com a presença do nosso evangelista e missionário João Odilon, ele e toda a sua família, que está ali na Argentina fazendo a obra de Deus. É uma honra muito grande, pastor, estar aqui com o senhor, né, fazendo essa entrevista, mostrando para o povo de Deus, também os ouvintes da palavra de Deus, e aqueles que não são evangélicos estão participando com a gente aqui também. Estamos muito gratos, pastor, com a sua presença aqui, né? E eu gostaria também de dar essa oportunidade para o senhor dar as suas considerações finais, ficar à vontade, mandar, quem sabe, um alô para a família. Fica à vontade, pastor, esse tempo aí é seu. Amém, amém, meu querido irmão João Anderson, né? Quero agradecer ao irmão, né, a oportunidade, né, de nós falarmos, né, e expor aqui as nossas, o que Deus vem fazendo aqui na Argentina, em Santa Ana, o que Deus vem fazendo na vida da minha família. Então, agradeço a Deus, né, pela sua vida e que o Senhor o recompense de forma sobrenatural. Claro, vou mandar uma saudação, né, um saludo para minha irmã, a Valéria, né, que congrega aí também na congregação com o irmão. Mas, claro, a minha mãe, os meus irmãos, os amigos, né, os ouvintes que... E aí, na congregação do Bacaxeri, a gente tem muitos amigos, né? Não vou citar o nome deles aqui, mas a gente manda aí, sim, uma saudação e dizer aos irmãos e que permaneçam, né? Orando por nós, permaneçam apresentando, né, a vida da minha família a Deus, ao Senhor. O Senhor tem tido assim um carinho muito especial com a minha família. Hoje a minha filha Alicia já está indo para a escola, ela está muito animada. E tudo isso é confirmação de Deus, né? Para nós, e a gente assim está muito contente, porque a gente tem plena convicção que nós estamos aonde Deus quer que nós estejamos. E isso é muito importante para o ministério do cristão, né? Saber aonde Deus quer que você esteja. E a gente tem plena convicção, a gente tem muita tranquilidade, né, em dizer que nós estamos no centro da vontade do Senhor. Então eu quero agradecer, né, ao irmão, a todo mundo aí, e aos ouvintes, né, que vão ter conhecimento, né, do que Deus tem fazendo aqui, que Deus está fazendo aqui. Então é isso, né, João Anderson? Obrigado, mais uma vez obrigado. E reforçando então que os irmãos permaneçam, né, orando por nós, para que Deus continue trabalhando de forma sobrenatural, para que Deus venha quebrar as barreiras, para que Deus venha tirar todas as dificuldades e que, sobretudo, né, a vontade plena do Senhor prevaleça e que o Senhor continue, né, fazendo aqui em Santa Ana e através da minha vida, através da vida da minha família, da minha esposa. Minha esposa tem feito um trabalho especial aqui com as crianças e a gente tem visto assim o trabalhar de Deus na vida dos pequenos também, né? A gente tem uma igreja aqui, tem o Irmãos, mas também tem um grupo bacana de crianças e a gente tem visto Deus trabalhar de forma muito especial. Então tá aí minhas considerações finais e que os irmãos continuem, né, em oração por nós. E sempre que lembrar da gente aí, manda um oi e a gente fica feliz de poder falar com o pessoal aí de Curitiba. Deus abençoe, muito obrigado. A mim, pastor, é um prazer imenso também, é uma honra para nós, né, ter estado nesse momento aqui com o senhor, né, trazendo esta palavra, essa mensagem maravilhosa, dessa lição de vida. É muito bom, irmãos, saber como anda o campo missionário, a gente poder orar pelas pessoas, orar pelos pastores responsáveis, tentar entender como é essa chamada. Também eu creio, irmãos, que tem muita gente que tem essa... É o ID, né? O ID do Senhor, é uma chamada para todos nós, não? E que você possa também sentir em seu coração, querido, esse momento de evangelizar, pregar a palavra de Deus. Então somos muito gratos, né, ao evangelista e missionário João Odilon e toda a sua família,
família, sua esposa, que tem feito esse trabalho, como assim já falado, com as crianças, que Deus dê cada dia mais sabedoria a ela, que ajude, que dê força, né? A também criar as meninas lindas, né? Que Deus continue abençoando vocês aí, que são as missionárias de Mirim, né? Olha aí, fazendo já a vontade de Deus aí na Argentina. Querido, um grande abraço ao Senhor, que Deus, vamos continuar aqui orando por sua vida, né? Eu acredito que nossos ouvintes também vai estar orando por toda a sua família e pelo Senhor aí com esse trabalho maravilhoso.